Muito bem, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o dia de hoje seja um dia repleto de bênção e de vitória na sua vida. Que Deus abra os caminhos na vida do Senhor, na vida da senhora, e que os seus projetos venham se realizar em nome de Jesus. Povo de Deus, estou aqui mais um dia para junto orar com o Senhor, buscando a bênção de Deus para a nossa vida, buscando a força do Senhor para cada um de nós. E entenda algo poderosíssimo da parte de Deus. Os ouvidos do nosso Deus não estão tampados, os olhos do nosso Senhor não estão encobertos, não. Mas se nós invocarmos, Ele nos ouvirá. Mas para que Ele ouça o nosso clamor, a nossa oração, nós devemos estar longe da iniquidade, longe do erro. Pois muitos se perguntam, por que Deus não tem me ouvido? Tem me faltado fé? O que eu tenho feito de errado? Muitas das vezes é por causa de um pecado encoberto. E quando esse pecado ele é removido, arrancado, a nossa oração, o nosso clamor chega até os céus. E hoje Deus vai lhe trazer um entendimento em relação a esta palavra, em relação a esse quesito. E a sua vida, pela misericórdia de Deus, será abençoada. E a sua família será alcançada pelo poder e pela glória do nosso Deus. A palavra de hoje, pessoal, se encontra no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e no versículo 2. Veja o que Deus fala ao nosso coração. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Veja bem, a mão do nosso Deus, ela não se encontra o que, gente? Encolhida para nos salvar, não. As mãos do nosso Deus, ela se encontra estendida para salvar todo aquele o qual se arrepende do seu mau caminho, se arrepende das maledicências da sua vida, se arrepende da vida obscura a qual estava vivendo e se volta para o Senhor. Então as mãos do nosso Deus se encontram estendidas para salvar. E os ouvidos do Senhor se encontram abertos para ouvir o clamor do aflito, do angustiado, para ouvir o clamor de um filho, de uma criatura. Os ouvidos do Senhor se encontram atentos para ouvir a súplica do necessitado. Veja bem algo que Deus me fez lembrar agora. A palavra de Deus diz que Manassés, ele tinha desagradado ao Senhor. Ele ofereceu. Olha bem o que você vai ouvir. Manassés, que foi instruído na palavra, foi direcionado pela palavra de Deus. Ele se afasta do Senhor. Ele pega o seu filho, o seu próprio filho, e oferece como sacrifício a Maleque. E ali ele faz algo horrendo, abominável aos olhos de Deus. Mas quanto Manassés se encontra em aperto, quanto Manassés se encontra subjugado pelos inimigos, ele lembra do Deus de seus pais e do Deus de seus avós. Ele invoca o Senhor e o Senhor o ouve. O Senhor tem misericórdia dele e muda a história de Manassés. E faz com que Manassés seja livre e liberto e Manassés esqueça do seu passado e venha viver uma vida reta, íntegra, aonde ele glorifica o nome de Deus. Então você pode ver que um pecador arrependido, de fato e verdade, se ele invocar a Deus, Deus o ouve. Talvez você tenha olhado para a sua vida e tenha falado, para mim não tem salvação, para mim não tem jeito, para mim não há mais o que se fazer. Mas deixa eu lhe falar algo. Se você hoje se arrepender, se você hoje entender que só Deus pode te ajudar e te salvar, e você levantar um clamor com a sua alma, com o seu coração, de fato e verdade, o nosso Deus, Ele te ouvirá e mudará a sua história, a sua vida. Em nome de Jesus. Olha o que está escrito no versículo 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Presta atenção. Você viu comigo que as mãos do nosso Deus não estão encolhidas, que os ouvidos dele não se encontram tapados, mas o que impede Deus de ouvir a oração daquele o qual tem invocado e o buscado é o pecado, é a iniquidade. Mas você viu que Manassés, como eu te falei anteriormente, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Por que Manassés ouviu a Manassés? E porque Deus estava dizendo aqui que a iniquidade e o pecado do povo impede o clamor, a oração deles de chegarem até Deus. Porque há um divisor de águas entre essas duas histórias. Manassés, quando ele clama a Deus, ele tinha se arrependido. Ele tinha reconhecido o seu pecado, o seu erro, as suas falhas. Ele tinha visto que estava em iniquidade. Mas aqui o povo de Israel não. Eles oravam, eles clamavam a Deus, até sacrificavam ao Senhor, como na época ordenara. Mas eles estavam no erro. Eles estavam em pecado. O que é pecado, pastor? É tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus sem eu saber. O que é iniquidade? É eu saber que algo é errado. É eu saber que algo desagrada a Deus. Eu sei que algo vai contra a palavra de Deus e mesmo assim eu cometo. Isso se torna o quê? Iniquidade. E essa iniquidade faz a separação de nós para com Deus. E o nosso pecado, o nosso erro, encobre o rosto de Deus a cada um de nós. Mas, pastor, eu quero que Deus me ouça. Eu quero que a minha súplica, o meu clamor chegue até Deus. Então você tem que tomar uma atitude hoje. Se arrepender do seu mau caminho. Abrir mão dos seus prazeres, das suas vontades carnais. Mortificar a sua natureza humana e fortalecer a sua natureza espiritual. É você hoje tomar uma atitude e falar não para o pecado. É falar não para o adultério, é falar não para a mentira, é falar não para o latrocínio, é falar não para as coisas abomináveis aos olhos de Deus. É você tomar uma atitude. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que mudar o seu caminho é da noite para o dia. Eu não estou dizendo que você vai ser fácil para o Senhor, para a senhora, mortificar a sua natureza. Não. É uma luta diária. É uma guerra diária. É um leão por dia que você tem que matar. Mas sozinho você não consegue. Mas com a força de Deus você pode todas as coisas. Quando você levanta o seu rosto e clama ao Senhor, o Senhor te ouve. Você se lembra do que nós lemos ontem? A história de Jabes? Ele invocou o nome de Deus e Deus o ouviu. Ele não aceitou aquela condição a qual queriam impor sobre a sua vida. Você não pode aceitar ser escravo do pecado. Você não pode aceitar ser escravo da mentira. Você não pode aceitar ser escravo da pornografia. Você não pode aceitar ser escravo de você mesmo. Jesus, naquele madeiro, naquela cruz, ele nos fez livre. Ele levou sobre ele o nosso pecado, os nossos erros. E ele disse, aquele que crê em mim, obras maiores farão. Aquele que crê em mim, esse vence o seu eu. Obras maiores farão. Você crê em Deus, você consegue mortificar o seu eu. Porque não há coisa mais difícil, não há milagre maior, além da salvação, do que você renunciar ao seu eu. E aliás, a salvação vem de eu aceitar Jesus e renunciar aos meus prazeres, renunciar à minha carnalidade e dizer sim para as coisas de Deus. Os ouvidos de Deus não estão tampados, pessoal. A mão de Deus não está encurtada.
mas há um divisor entre nós e Deus. E esse divisor, ele tem que ser removido. Jesus na cruz do Calvário, ele rasgou o véu. Hoje nós não precisamos sacrificar. Hoje nós não dependemos de homens, não. Hoje é só nós dobrarmos o nosso joelho, abrirmos o nosso coração e invocarmos com toda a nossa fé e com toda a nossa força a presença de Deus. Buscar a misericórdia e o perdão do Senhor. Mas entenda algo precioso para a sua vida agora. Há uma diferença entre se arrepender e sentir remorso. O que é se arrepender? É você entender que você estava no caminho errado. É você entender que aquilo que você estava fazendo desagradara a Deus. E você toma a atitude de não fazer mais. Mesmo sabendo que muitas das vezes a sua carne vai querer falar mais alto. Mas você vai buscar a força de Deus para renunciar ao seu eu. O que é remorso? Remorso é aquela pessoa que muitas das vezes ela acha que tem que ir no domingo de Santa Ceia ou tem que estar domingo na igreja. Ela vai na igreja, participa da ceia, chora, fala que se arrependeu, mas sai da igreja e volta a praticar os mesmos erros. Ela vai para a igreja no domingo, coloca a Bíblia debaixo do braço, diz glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, mas na primeira oportunidade de errar, ela erra. Na primeira oportunidade de pecar, ela peca. Mas por que isso? Porque não houve um arrependimento verdadeiro. Houve um remorso, um peso na consciência, que na mente da pessoa, ela ir na igreja, ela está salva e perdoada. Não, não é só ir, não é só estar ali, não. Porque muitos estão de corpo presente, mas o pensamento, a alma e o espírito está distante. Não, você tem que estar na igreja, você tem que estar na congregação, de corpo, alma e espírito. Entendendo, compreendendo a palavra, guardando a mesma no coração e a praticando. E com isso, toda vez que o pecado bater a sua porta, você vai dizer não. Toda vez que o diabo vir com os manjares te oferecendo, você vai falar, não, eu não aceito isso. Eu não vou trocar a salvação, eu não vou trocar a presença de Deus por um prato de lentilha, por algo momentâneo, não. Muito mais importante e valioso é o reino de Deus na minha vida do que todos os prazeres deste mundo. Amém, pessoal? Então entenda isso. Se afaste do pecado. Renuncie à sua vontade. Diga não à iniquidade e sim ao Espírito de Deus. Pois com isso, o seu clamor, a tua súplica chegará até os céus. E as mãos do Senhor estarão estendidas para te salvar. Amém, gente? E uma pessoa salva, uma pessoa cheia de Deus, ela quer levar Deus para sua família. Ela quer levar Deus para sua casa. Quem tem a paz, dá a paz. Quem tem a presença de Deus, transmite, passa a presença de Deus. Então, nesse momento, meu amigo, eu gostaria de orar com o Senhor, orar com a Senhora, buscar a força, a presença de Deus agora, buscar a misericórdia de Deus para a nossa vida. Lembre-se, Manassés aos olhos do homem não tinha salvação, mas ele clamou a Deus e Deus o ouviu. Jabes tinha um nome, causador de dores, mas ele buscou a Deus e Deus mudou aquela situação. Eles se afastaram do erro, se afastaram do pecado, eles rejeitaram os rótulos os quais lhe foram colocados e buscaram a misericórdia, a graça de Deus. E os mesmos alcançaram. Não perca tempo com os outros. Não perca tempo com o que falam. Mas invista o seu tempo. Gasta a sua energia em buscar o Senhor. Em buscar a presença de Deus. Amém, pessoal? Então vamos orar. Vamos unir a nossa fé neste momento. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e amado Pai. Louvado, exaltado e glorificado, meu Deus, seja o teu nome. Meu Deus, nós sabemos que somos falhos, pecadores, que todos os dias, meu Pai, nós temos que buscar no Senhor a força necessária para mortificar a nossa natureza humana. Pois todos os dias, meu Pai, o nosso eu quer falar mais alto. Todos os dias, meu Pai, a nossa carne, ela tende aos prazeres deste mundo.
Mas, meu Deus, quanto nós compreendemos e entendemos a Tua palavra e a buscamos para a nossa vida, nós temos forças para resistir o pecado, nós temos forças para resistir às tentações deste mundo. Então, meu Pai, eu te peço nesse momento, vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito sobre cada um de nós, nos dá forças, meu Pai, para vencer a nós mesmos, nos dá sabedoria e direção, meu Deus, para permanecermos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Meu Pai, Israel estava longe, estava distante, mesmo, meu Pai, adorando, mesmo eles sacrificando, mesmo eles fazendo o que o protocolo mandava, eles estavam longe, pois, meu Pai, eles adoravam com os lábios, mas o coração estava distante, pois eles estavam se deleitando nos seus prazeres, em seus pecados, na iniquidade. Meu Pai, nós não queremos isso para a nossa vida, não. Nós não queremos ser cristão de fachada. Nós não queremos carregar o nome daquele que vive estando morto, não. Nós queremos carregar o Teu nome e levarmos a vida, meu Pai, ao necessitado, ao aflito. Então, meu Pai, vem com o Teu Espírito e arranca de nós a carnalidade, arranca de nós, meu Pai, a fraqueza humana, arranca de nós, meu Pai, isto que tem impedido nós de vivermos e servirmos a Tua palavra. Meu Deus, tira de nós o desânimo, tira de nós o medo, a vergonha, e coloca em nós um espírito forte, um espírito intrépido, coloca em nós um espírito ousado, um espírito de valentia para Te servir, meu Pai, para glorificar o Teu nome. Meu Deus, se por acaso alguém, meu Deus, tem do outro lado que está orando conosco, passando por um momento de enfermidade, um momento de dor, um momento de desânimo, de fraqueza, que o Teu Espírito toque nessa pessoa agora e arranque as dores, arranque a enfermidade, arranque essa fraqueza de dentro dessa pessoa. Meu Pai, injeta fé neste homem, nesta mulher, para que ele possa guerrear, para que ele possa avançar, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua luz venha brilhar nessa vida, meu Pai, para louvor e exaltação do Seu nome. Meu Deus, se tem alguém passando problemas econômicos, financeiros do outro lado conosco, meu Deus, que as Suas mãos se estendam em direção a eles, para mudar essa situação, para mudar esse quadro, que este homem, que essa mulher venha prosperar, que este homem, que esta mulher venha crescer, meu Deus, que eles venham adquirir, meu Pai, a bênção, a prosperidade do Senhor, que as Suas mãos se estendam ao nosso favor, para nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, alcança o nosso lar, meu Deus, traz a bênção, meu Pai, do Senhor para a nossa família, alcança cada nome, meu Deus, que se encontra dentro da arca, traz a salvação, traz a bênção que enriquece, meu Deus, traz a bênção que só o Senhor pode trazer, salva o perdido, liberta o cativo, faz, meu Pai, a Tua obra, em nome de Jesus. Pois é isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, com a certeza que o Senhor nos ouvira, em nome de Jesus. E os que crêem digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo. Tenha uma certeza, Deus, Ele nos ouviu e a misericórdia dEle nos alcançou. E neste momento eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu gostaria que o Senhor, que a Senhora entrasse no propósito de oração e jejum comigo esta semana. Nós iremos iniciar amanhã esse propósito. Nós iremos jejuar de segunda até domingo que vem. Todos os dias, pelo menos 7 horas ao dia, nós iremos nos abster de todo alimento sólido e líquido. Iremos consagrar a nossa vida para nos aproximarmos e nos apegarmos ainda mais com o nosso Salvador. E eu gostaria que você participasse comigo, pois tenho uma certeza, Deus fortalecerá muitíssimo a sua alma e o seu espírito através desse propósito. Fiquem com Deus e até mais.